Primeira Crônicas, capítulo 2. Estes são os filhos de Israel: Rubem, Simeão, Levi, Judá, Isacar e Zebulon, Dan, José e Benjamim, Naphtali, Gade e Asser. Os filhos de Judá foram e Onã e Selá. Estes três lhe nasceram da filha de Sua, a cananeia. E o primogênito de Judá, foi mau aos olhos do Senhor, pelo que o matou. Porém, Tamar, sua nora, lhe deu à luz Pérez e Zerá. Todos os filhos de Judá foram 5. Os filhos de Pérez foram Hezron e Ramul. E os filhos de Zerá, Zinlim e Etã, e Remã, e Calcol, e Dara, 5 ao todo. E os filhos de Carme foram Acar, o perturbador de Israel, que pecou no anátema. E os filhos de Etã foram Azarias. E os filhos de Hezron, que lhe nasceram, foram Jeramiel e Rão e Quelubai. E Rão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson, príncipe dos filhos de Judá. E Naasson gerou a Salma, e Salma gerou a Boaz. E Boaz gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou a Eliabe, seu primogênito, e Abinadab, o segundo, e Simeia, o terceiro, Natanael, o quarto, Radai, o quinto, Ozem, o sexto, Davi, o sétimo. E foram suas irmãs Zeruia e Abigail. E foram os filhos de Zeruia, Abissai e Joabe e Azael, 3. E Abigail teve a Amassa, e o pai de Amassa foi Jeter, o ismaelita. E Caleb, filho de Hezron, gerou filhos de Azuba, sua mulher, e de Jeriote, e os filhos desta foram estes: Gesser, e Sobabe e Ardom. E morreu Azuba, e Caleb tomou para si a Efrata, a qual teve a Hur. E Hur gerou a Uri, e Uri gerou a Bezalel. Então Hezron entrou a filha de Maquir, pai de Gileade, e sendo ele de 60 anos, a tomou, e ela deu à luz Segube. E Segube gerou a Jair, e este tinha 23 cidades na terra de Gileade. E Jesur e Arã tomaram deles as aldeias de Jair, e Quenate e seus lugares, 60 cidades. Todos estes foram filhos de Maquir, pai de Gileade. E, depois da morte de Hezron, em Caleb de Efrata, Abia, mulher de Hezron, lhe deu a Azur, pai de Tecoa. E os filhos de Jeramiel, primogênito de Hezron, foram Rão, o primogênito, e Buna, e Orem, e Ozen, e Aias. Teve também Jeramiel ainda outra mulher, cujo nome era Atara. Esta foi a mãe de Onã. E foram os filhos de Rão, primogênito de Jeramiel, Maás, e Jamim, e Equer. E foram os filhos de Onã, Samai e Jada, e os filhos de Samai, Nadab e Abissur. E era o nome da mulher de Abissur, Abiail, que lhe deu a Abã e a Molide. E foram os filhos de Nadab, Seled e Apaim. E Seled morreu sem filhos. E o filho de Apaim foram Ize, e os filhos de Ize, Sessã, e os filhos de Sessã, Alai. E os filhos de Jada, irmão de Samai, foram Jeter e Jonatas, e Jeter morreu sem filhos. E os filhos de Jonatas foram Pelete e Zaza. Estes foram os filhos de Jeramiel. E Sessã não teve filhos, mas filhas, e tinha Sessã um servo egípcio, cujo nome era Jara. Deu, pois, Sessã sua filha por mulher a Jara, seu servo, e lhe deu a Atai. E Atai gerou a Natã, e Natã gerou a Zabade. E Zabade gerou a Eflau, e Eflau gerou a Obed. E Obed gerou a Jeú, e Jeú gerou a Azarias. E Azarias gerou a Reles, e Reles gerou a Eleasa. E Eleasa gerou a Sismai, e Sismai gerou a Salum. E Salum gerou a Jecamias, e Jecamias gerou a Elisama. E foram os filhos de Caleb, irmão de Jeramiel, Mesa, seu primogênito. Este foi o pai de Zife.
E os filhos de Maresa, pai de Hebron, e foram os filhos de Hebron, Coré, e Tapua, e Requem, e Sema. E Sema gerou a Raão, pai de Jorqueão, e Requem gerou a Samai. E foi o filho de Samai, Maom, e Maom foi pai de Bet-Zur. E Efa, a concubina de Caleb, teve a Harã e a Moça, e a Gazés, e Harã gerou a Gazés. E foram os filhos de Jadai, Regem e Jotão, e Gessã, e Pelete, e Efa, e Saafe. De Maaca, concubina, gerou Caleb e Seber e a Tiraná. E a mulher de Saafe, pai de Madimana, teve a Seva, pai de Maquibena e pai de Gibeá. E foi a filha de Caleb, Axa. Estes foram os filhos de Caleb, filho de Hur, o primogênito de Éfrata, Sobal, pai de Kiriate Jearim. E Salma, pai dos Belemitas, e Haref, pai de Bet-Gader. E foram os filhos de Sobal, pai de Kiriate, Jearim, Haroé e metade dos Menuítas. E as famílias de Kiriate e Jearim foram os Itritas, e os Puteus, e os Sumateus, e os Misraeus. Destes saíram os Orateus e os Estaoleus. Os filhos de Salma foram Belém e os Netofatitas, e Atarote, Bet-Joabe, e metade dos Manatitas e os Oritas. E as famílias dos escribas que habitavam em Jabés foram os Tiratitas, e os Simeatitas, e os Sucatitas. Estes são os queneus, que vieram de Ramate, pai da casa de Recabe.